A história não terminou. Há ainda mais sombras esperando nas páginas esquecidas do tempo, mais nomes que fizeram reis tremerem e impérios caírem. Se pensaram que já conheciam o verdadeiro terror, preparem-se, porque estes são os guerreiros que nem a morte conseguiu silenciar. Bem-vindos de volta à história dos imortais, onde o aço encontra a lenda e o sangue escreve a eternidade. Estes são os 10 guerreiros mais temidos da história real. Parte 2. Inscreva-se e junte-se ao legado que nem o tempo ousa apagar. O medo tem muitas faces. Na primeira parte conheceram aqueles que fizeram Roma sangrar, que cruzaram oceanos e montanhas para semear terror. Mas a história ainda guarda segredos mais sombrios. Guerreiros que não precisaram de exércitos para fazer nações inteiras curvarem-se diante de sua fúria. Estes homens não eram apenas soldados, eram a própria encarnação da guerra, tempestades humanas que varreram continentes inteiros, deixando apenas cinzas e lendas. Prepare-se para conhecer os nomes que ainda ecoam nos pesadelos da história. 1. Gengis Khan, o conquistador do mundo. Nas estepes geladas da Mongólia, onde o vento corta como lâmina e a terra gera apenas os mais duros, nasceu o homem que faria o mundo inteiro tremer. Temujin, que se tornaria Gengis Khan, veio ao mundo em 1162, numa época de caos e guerra tribal. Órfão aos 9 anos, escravizado, traído e perseguido, poderia ter morrido esquecido nas planícies. Mas havia fogo em suas veias e ferro em sua alma. Unificou as tribos mongóis não com palavras doces, mas com sangue e terror absoluto. Em 1206 foi proclamado Grande Khan, e então começou a verdadeira carnificina. Seus cavaleiros varreram a Ásia como praga divina. China, Pérsia, Rússia, Europa Oriental. Nações inteiras desapareceram sob os cascos de seus cavalos. Não era apenas um conquistador, era um estrategista genial. Usava o terror como arma psicológica. Cidades que resistiam eram apagadas da face da terra. Suas regras eram simples: rendam-se e vivam. Como escravos, resistam e morram todos. Quando morreu em 1227, seu império se estendia do Pacífico ao Mar Cáspio. Matou tanto que mudou o clima da terra. Gengis Khan não conquistou territórios, conquistou o próprio conceito de medo. 2. Vlad, o Empalador, o príncipe das trevas. Na Valáquia do século XV, onde a morte era companheira diária e a crueldade uma virtude, nasceu um homem que faria o próprio diabo recuar. Vlad III, conhecido como Drácula, nasceu em 1431, numa época em que os otomanos avançavam sobre a cristandade como maré negra. Vlad não foi apenas um príncipe, foi um pesadelo feito carne. Sua arma favorita não era a espada, nem o arco, mas a estaca. Empalava inimigos aos milhares, criando florestas de corpos agonizantes que serviam de aviso para quem ousasse desafiá-lo. Em 1462, quando Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, marchou contra a Valáquia com 90.000 homens, encontrou uma visão do inferno. Vlad havia empalado 20.000 prisioneiros turcos numa floresta macabra, que se estendia por quilômetros. O próprio sultão, acostumado à guerra brutal, recuou horrorizado. Vlad protegia seu pequeno principado com uma crueldade tão extrema que se tornou lenda. Não tinha exércitos massivos, mas tinha algo pior: uma reputação que fazia crescidos soldados preferirem a fuga à luta. Morreu lutando em 1476, mas sua sombra nunca abandonou os Cárpatos. Vlad não buscava apenas vitória, buscava que o medo de seu nome durasse para sempre. 3. Salah al-Din, Saladino, a lâmina de Damasco. Nas terras ardentes do Oriente Médio, onde o sol forja guerreiros como ferro em brasa, surgiu o homem que faria os cruzados conhecerem o verdadeiro significado da Guerra Santa. Yusuf ibn Ayyub, conhecido como Saladino, nasceu em 1137 no Iraque. Curdo de nascimento, muçulmano de fé e guerreiro de alma, unificou o mundo islâmico fragmentado numa única lâmina apontada para o coração dos Estados Cruzados. Não era apenas um sultão, era uma tempestade que varreu a Terra Santa. Em 1187, na Batalha de Hattin, cercou e aniquilou o exército cruzado, capturou o rei de Jerusalém, destruiu as ordens militares
e reconquistou a Cidade Santa após 88 anos de ocupação cristã. A cristandade inteira tremeu, mas Saladino não era apenas brutal, era honrado. Tratava prisioneiros com respeito, protegia civis e mantinha sua palavra mesmo com inimigos. Isso o tornava ainda mais temido. Um guerreiro que podia ser misericordioso era mais perigoso que 1000 bárbaros. Ricardo Coração de Leão, o lendário rei inglês, cruzou meio mundo só para enfrentá-lo. Lutaram por anos numa guerra épica, mas nem Ricardo conseguiu quebrar o homem que reconquistou Jerusalém. Morreu em 1193, mas sua lâmina ainda corta a história. Saladino não lutou apenas por território, lutou para provar que o Oriente podia ser mais forte que o Ocidente. 4. William Wallace, o coração bravo da Escócia. Nas terras selvagens da Escócia, onde a liberdade vale mais que a vida, nasceu um homem que faria a Inglaterra sangrar por sua arrogância. William Wallace, nascido por volta de 1270, cresceu vendo sua pátria ser humilhada pelos ingleses. Eduardo I pensava que havia domado a Escócia, mas Wallace mostrou-lhe que alguns homens não podem ser dobrados. Em 1297, liderou uma rebelião que incendiou as Highlands. Não era nobre, não tinha exército real, mas tinha algo que os reis não conseguiam comprar: fúria pura. Na Batalha de Stirling Bridge, com um exército de camponeses e proscritos, destruiu uma força inglesa muito superior. Usou o terreno, a astúcia e a sede de vingança para transformar uma ponte numa armadilha mortal para os invasores. Por um ano, Wallace foi praticamente o rei não coroado da Escócia. Eduardo I, o martelo dos escoceses, teve que reconhecer que havia subestimado gravemente um simples cavaleiro. Traído e capturado em 1305, foi executado com a crueldade reservada aos traidores. Mas sua morte só alimentou a chama que ele havia acendido. Robert the Bruce continuaria sua guerra, e a Escócia conquistaria sua independência. Wallace não lutou por coroa ou glória, lutou porque havia coisas piores que a morte. E sua coragem ainda ecoa pelas montanhas da Escócia. 5. Átila, o flagelo de Deus. Das estepes do leste, onde apenas os mais ferozes sobrevivem, emergiu o homem que faria Roma conhecer o terror em sua própria casa. Átila, o rei dos hunos, nasceu por volta de 406, numa época em que o Império Romano ainda acreditava ser eterno. Átila não era apenas um bárbaro, era um estrategista genial que transformou tribos dispersas numa máquina de guerra imparável. Seus cavaleiros moviam-se como o vento da morte, apareciam do nada, destruíam cidades inteiras e desapareciam antes que qualquer exército pudesse reagir. Entre 440 e 453, varreu a Europa Oriental e Ocidental como praga divina. Constantinopla tremeu, Paris foi abandonada, Roma ofereceu tributos desesperados. Imperadores suplicavam por misericórdia a um homem que havia nascido numa tenda. Sua fama era tal que o chamavam de flagelo de Deus, a ira divina feita carne para punir os pecados do mundo civilizado. Onde Átila passava, as cidades se esvaziavam e os campos se tornavam desertos. Em 451, na Batalha dos Campos Cataláunicos, finalmente encontrou resistência real. Foi uma das batalhas mais sangrentas da história antiga, mas nem Roma conseguiu quebrar completamente o terror huno. Morreu em 453 em sua noite de núpcias, talvez envenenado. Mas durante sua vida, Átila provou que nem o maior império do mundo estava a salvo da fúria de um homem determinado. 6. Tomoe Gozen, a Oni Samurai. No Japão feudal, onde a guerra era a arte e a morte uma honra, surgiu uma guerreira que fazia até os mais bravos samurais reconsiderarem seus conceitos sobre coragem. Tomoe Gozen, nascida no século XII, era mais que uma mulher numa sociedade dominada por homens. Era uma tempestade de aço e fúria. Durante as guerras Genpei, que decidiram o destino do Japão medieval, Tomoe lutou ao lado de Minamoto no Yoshinaka, com uma ferocidade que se tornou lenda. Não era apenas hábil com a espada, dominava o arco, a naginata e montava como se tivesse nascido sobre uma sela. As crônicas da época falam de uma mulher de beleza extraordinária e força descomunal.
capaz de enfrentar 1000 guerreiros e sair vitoriosa. Na Batalha de Awazu, em 1184, quando as forças de Yoshinaka estavam sendo aniquiladas, Tomoe lutou como um demônio. Cercada por inimigos, decapitou Honda no Morishige, um dos guerreiros mais temidos da época, numa demonstração de habilidade que deixou até seus oponentes boquiabertos. Era conhecida por cortar homens ao meio com um único golpe de sua naginata. Desapareceu da história após a morte de Yoshinaka. Alguns dizem que se tornou monja, outros que continuou lutando como Ronin, mas sua lenda permaneceu viva. Uma mulher que provou que a coragem não tem gênero. Tomoe Gozen não lutou para provar que era igual aos homens. Lutou para mostrar que era superior a eles. 7. Eric, o Vermelho, o viking que conquistou o gelo. Nas terras geladas do norte, onde o frio mata e o mar devora navios inteiros, nasceu um homem que faria do impossível sua morada. Eric Thorvaldsson, conhecido como Eric, o Vermelho, veio ao mundo por volta de 950 na Noruega, já marcado pelo exílio e pela violência. Banido da Noruega por assassinato, depois banido da Islândia pelos mesmos motivos, Eric não se curvou ao destino. Em 982, lançou-se ao mar desconhecido com sua família e poucos seguidores, determinado a encontrar terras onde pudesse governar sem responder a ninguém. Descobriu e colonizou a Groenlândia, uma terra tão inóspita que poucos homens ousariam chamá-la de lar. Durante 3 anos, explorou suas costas geladas, mapeou fiordes e estabeleceu os primeiros assentamentos europeus permanentes na região. Sua astúcia era lendária. Chamou aquela terra gelada de Terra Verde para atrair colonos. Fundou uma civilização viking que duraria mais de 400 anos, provando que nem o gelo eterno podia parar um homem determinado. Eric não apenas sobreviveu no fim do mundo, prosperou. Suas expedições chegaram até a América do Norte, 500 anos antes de Colombo. Seu filho Leif seria o primeiro europeu a pisar no Novo Mundo. Morreu por volta de 1003, mas seu sangue continuou explorando oceanos desconhecidos. Eric, o Vermelho, não conquistou apenas terras, conquistou o próprio conceito do impossível. 8. Khalid ibn al-Walid, a espada de Alá. Nas areias escaldantes da Arábia, onde apenas os mais resistentes sobrevivem, nasceu o homem que nunca conheceu a derrota em batalha. Khalid ibn al-Walid, nascido em 592, era de uma família nobre de Meca, mas seu destino era escrever seu nome com sangue inimigo. Inicialmente lutou contra os muçulmanos, mas quando abraçou o Islã, tornou-se a arma mais mortal do exército de Maomé. Em mais de 100 batalhas nunca foi derrotado, nem uma única vez. Sua genialidade tática era tão reconhecida que o próprio profeta o chamou de Saif Allah al-Maslul, a espada desembainhada de Alá. Durante as guerras Rida, esmagou as tribos rebeldes da Arábia com uma brutalidade calculada. Na conquista do Iraque, aniquilou o poderoso império sassânida batalha após batalha. Mas foi na Síria que sua lenda atingiu o auge. Na Batalha de Yarmouk, em 636, cercou e destruiu o maior exército bizantino já reunido. Com uma manobra de flanqueamento que se tornou clássica, transformou uma batalha defensiva numa carnificina total. O Império Bizantino nunca se recuperou. Khalid era, mais que um general, era um artista da guerra. Suas táticas eram estudadas séculos depois por comandantes que sonhavam ter uma fração de sua genialidade. Morreu em 638, não em batalha, mas na cama. Disse em seu leito de morte: "Lutei em tantas batalhas que não há lugar em meu corpo que não tenha uma cicatriz de espada, lança ou flecha. E ainda assim morro na cama como um camelo velho." A espada de Alá nunca se quebrou em vida, apenas se guardou na morte. 9. Gengis Khan, o Ciclope de Ferro, na Boêmia do século XV, onde a guerra religiosa dilacerava a Europa, surgiu um homem que transformaria camponeses em guerreiros e faria imperadores tremerem. Gengis Khan, nascido por volta de 1360, era um pequeno nobre que se tornaria o terror da cristandade. Seguidor de Jan Hus, o reformador religioso queimado vivo pelo Concílio de Constança,
Gisca jurou vingança contra toda a Europa católica. Perdeu um olho em batalha, depois o outro, mas sua cegueira só aguçou sua sede de sangue. Inventou a guerra de carroças, transformando carros de boi em fortalezas móveis armadas com canhões primitivos. Seus exércitos hussitas, compostos principalmente por camponeses e artesãos, derrotaram 5 cruzadas consecutivas enviadas pelo Papa e o Sacro Império. Entre 1419 e 1424, nunca perdeu uma batalha. Cego, comandava suas forças pela audição e por relatórios de seus comandantes. Sua genialidade tática era tal que compensava a superioridade numérica dos inimigos com pura astúcia. Na Batalha de Sudomers, com apenas 400 homens, derrotou um exército cruzado de 2.000 cavaleiros pesados. Em Kut-Naora, aniquilou forças imperiais 10 vezes superiores, usando suas carroças como artilharia móvel. Morreu em 1424, provavelmente envenenado, mas suas táticas revolucionaram a guerra medieval. Gisca provou que um homem cego podia enxergar a vitória melhor que 1000 videntes. 10. Shivaji, o Rei Leão de Maharashtra. Nas montanhas rochosas do Deccan, onde cada pedra conta uma história de resistência, nasceu o homem, que faria o poderoso Império Mogol sangrar em 1000 feridas. Shivaji Bhonsle, nascido em 1630, cresceu vendo sua terra natal ser oprimida pelos conquistadores muçulmanos do norte. Aos 16 anos, já comandava suas primeiras incursões. Aos 20, havia conquistado sua primeira fortaleza. Aos 30, havia estabelecido um reino independente no coração do império inimigo. Shivaji não era apenas um rebelde, era um gênio da guerra de guerrilha. Suas táticas eram revolucionárias para a época. Enquanto os mogóis lutavam com elefantes e canhões pesados, Shivaji usava a velocidade, o conhecimento do terreno e a lealdade fanática de seus marathas. Aparecia do nada, atacava com fúria e desaparecia nas montanhas antes que o inimigo pudesse reagir. Em 1664, na Batalha de Pratapgarh, atraiu o general mogol Afzal Khan para uma armadilha mortal e o matou com suas próprias mãos, usando as famosas garras de tigre de aço. A morte de Afzal Khan foi um choque para todo o Império Mogol. Aurangzeb, o imperador mais poderoso de sua época, enviou exército após exército para capturar Shivaji. Todos falharam. O pequeno rei Maratha tinha algo que os grandes imperadores não possuíam: o amor absoluto de seu povo. Morreu em 1680, mas havia plantado a semente que eventualmente destruiria o Império Mogol. Shivaji não lutou apenas por um reino, lutou pelo direito de seu povo existir. Estes nomes atravessaram séculos como lâminas afiadas, cortando o tecido do tempo para alcançar nossos dias. Não eram apenas guerreiros, eram forças da natureza humana, tempestades de vontade e aço que provaram que um homem determinado pode mudar o curso da história. O sangue secou, os impérios caíram, mas suas lendas ainda cavalgam pelos campos de batalha da memória. Se esta jornada pelos corredores mais sombrios da história despertou o guerreiro que existe em você, então você já faz parte desta irmandade eterna. Curta se estes imortais merecem ser lembrados. Comente qual destes guerreiros despertou mais respeito em sua alma. E inscreva-se, porque a história dos imortais nunca termina. Apenas espera pelo próximo capítulo. Aqui, onde a história ruge com ação e lenda, vocês são os guardiões da memória. E a memória é a única vitória que a morte não pode roubar.